bom dia, a paz seja convosco, amém? Vamos agora para mais um Café com Jesus, dando sequência à nossa série Mulheres na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Batseba, a mãe do rei Salomão. Mas antes de Batseba chegar a ser a mãe do rei Salomão, vamos conhecer um pouquinho da história dela. Batseba, ela era casada com Urias. Urias era um soldado do exército do rei Davi, em Israel. Um belo dia, enquanto o seu exército estava em combate, o rei Davi, que decidiu não ir junto com o seu exército naquele momento, resolveu ficar no seu palácio. Ele resolve passear pelo seu terraço, apreciar a paisagem, que devia ser muito bonita, e ele se depara com uma mulher se banhando no quintal da sua residência. Quem era? Era Batseba, que estava tomando banho na sua residência, na área externa da sua casa. Algo que não era muito comum, amém? Mas ela estava lá se banhando. E o rei Davi, quando observou aquela mulher, ele achou ela muito bonita. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito formosa. E ele se interessou por ela e chamou seus mensageiros e pediu que descobrissem quem era aquela mulher. E os mensageiros foram e descobriram e falaram: olha, aquela é a esposa do soldado Urias. Então o rei Davi pediu que os mensageiros trouxessem Batseba e se deitou com ela. Cometeu um adultério, tanto o rei Davi quanto Batseba, que era casada com Urias, o soldado do exército do rei Davi. Então, cometeram esse pecado, cometeram esse adultério, e Batseba voltou para sua casa, voltou para sua vida, enquanto seu esposo estava guerreando lá junto com o exército. Porém, passado alguns dias, Batseba descobre que está grávida. E ela procura o rei Davi e conta: olha, eu estou grávida. E o rei Davi, quando soube que ela estava grávida, imagina, como pode? Como eu vou assumir isso agora? Ele tratou logo de traçar um plano para resolver a situação. Então, o que ele pensou? Bom, eu vou ordenar que o marido dela volte para casa, durma com ela e depois ela diz que está grávida, certo? Não, mais ou menos errado, né? Porque não deu muito certo esse plano. Então, ele fez exatamente assim, pediu para Urias voltar, dizendo para ele que queria notícias de como que estava a batalha, e falou: olha, aproveita que você está aqui, e vai lá para sua casa, descansa com a sua esposa, dorme lá com a sua esposa, passa a noite com ela, E mal sabendo Urias qual era o plano dele. E tudo bem. O Urias achou que isso era uma boa ideia e foi embora. Só que quando ele saiu, ele viu que os outros soldados, os outros servos, não tinham ido para casa. Eles estavam todos deitados na porta da casa real. E Urias achou por bem passar a noite ali, Ele falou: bom, vou ficar aqui, junto com os outros soldados, com os outros servos, e não quis ir para casa dele. Bom, sendo assim, o plano de Davi não deu muito certo, Porque como que ele ia justificar que Urias tinha se deitado com a esposa e a esposa engravidada? Então, esse primeiro plano não deu certo. Mas, como esse plano não deu muito certo, ele teve que pensar, o rei Davi teve que pensar num plano alternativo. Então, ele falou: bom, só tem um jeito, eu vou enviar uma carta, para o capitão do meu exército, e vou falar para colocar Urias na linha de frente da batalha. E vou ordenar que todos os outros soldados se retirem. O que ia acontecer? Urias ia morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Para que Urias fosse assassinado, ele enviou essa mensagem ao capitão do exército e pediu que fosse feito isso. E aí, o segundo plano, então, do rei Davi deu certo, e ele praticou esse ato de maldade aí contra Urias para justificar,
para encobrir ali o seu adultério, o seu pecado junto com Batseba. A gente acaba falando muito do rei Davi porque a história de Batseba, ela se passa, né, com o rei Davi. A história de Batseba, ela começa, né, por conta desse adultério que ela comete com o rei Davi. O que essa passagem nos traz, que a gente vai ver agora em seguida, é que por terem cometido um pecado, eles acabaram tendo consequência desse pecado, né? A Bíblia nos fala em 2 Samuel 11, versículo 26 e 27, que após o seu marido ter sido morto, após Batseba, né, receber essa notícia de que o marido dela tinha sido morto, passado o luto, o rei Davi já mandou buscá-la, trouxe ela para o palácio e fez dela sua esposa. E ela acabou dando à luz a esse filho, né, que eles acabaram gerando aí por conta desse adultério. Só que isso não foi bom aos olhos do Senhor, né? Então, tudo tinha passado, tanto para o rei Davi quanto para Batseba estava tudo resolvido. Afinal de contas, ele se casou com ela, trouxe ela, fez dela sua esposa, o filho nasceu e agora está tudo bem. Só que não, porque para Deus isso não tinha sido bom. Eles tinham cometido um pecado, um erro, né? Então, o que acontece? O bebê nasce, né? E diante de toda a opinião pública, digamos assim, não existia nenhum sinal de vergonha, estava tudo certo, mas Deus sabia o que tinha acontecido, porque absolutamente nada, nós sabemos disso, fica encoberto aos olhos de Deus, não é verdade? Então Deus envia um profeta chamado Natã para confrontar Davi. E o profeta vai, conversa com Davi, Davi confessa o seu pecado. E o profeta diz, olha, tudo bem, o Senhor te perdoa, né? Só que como todo pecado tem uma consequência, eu vou te dizer que essa criança ela não vai viver. Ela vai morrer. E de fato aconteceu isso. 7 dias depois, o bebê morre. Isso foi uma imensa tristeza, tanto para Davi quanto para Batseba, né? A morte de um filho, ela é de muita dor, né? Para um pai, para uma mãe. E eles passam por esse momento, né? Sofrem este momento. Davi e Batseba, eles caem na real, né? Do que eles tinham feito. E sofrem muito por conta disso. Batseba fica muito triste por isso que aconteceu. E aí vem realmente aquilo que nós devemos meditar nessa passagem, que eu entendo, né? Todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos carne e enquanto carne, todos nós estamos propensos a cometer erros, a cometer falhas, né? Por isso que nós precisamos estar muito vigilantes, né? Tomar muito cuidado com as brechas. Usando esse exemplo aqui da Bíblia, se o rei Davi estivesse fazendo aquilo que ele era chamado para fazer, né? Naquela época, o rei ele estava sempre junto com o seu exército. Davi já havia descumprido, né, essa obrigação, ele deveria estar com o exército. Assim somos nós. Quando somos chamados para fazer algo para Deus, não podemos negligenciar, nós temos que fazer. Amém? Quando assumimos um propósito, assumimos um compromisso com Deus, temos que cumprir. Então, eu creio que Davi já começou errando por aí. Depois, ele foi cobiçar a mulher de outra pessoa, né? Naquele momento que ele viu, ele deveria ter ido buscar Deus, ter ido orar. Mas ninguém está livre disso. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos, por simplesmente não conseguir resistir às tentações que são apresentadas para nós. E uma coisa é certa, talvez aquela fosse a fraqueza de Davi. Todos nós temos fraqueza, né? E
cometemos muitos erros, muitas falhas, muitos pecados por conta desta fraqueza, né? E o Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Porém, nós nunca podemos esquecer das consequências dos nossos pecados, da consequência dos nossos erros, né? Muitas vezes nós podemos arruinar, né, a nossa vida, muitas vezes nós podemos perder uma grande bênção, né, por conta de um pecado, de uma fraqueza, por não resistir um desejo nosso, né? Davi não cometeu só um adultério, ele cometeu um assassinato também, né? Ele acabou delegando a morte de uma pessoa que era inocente naquela situação. Urias morreu sem nem saber o porquê, né? Então, olha quantas consequências isso trouxe para a vida dele e para a vida de Batseba. Ela também, ela enquanto mulher, deveria ter vigiado, né? Jamais deveria ter ido tomar banho, né, num lugar a céu aberto, onde outras pessoas poderiam ver, né? Então, foi realmente ali tudo errado, né? Começou tudo errado, terminou tudo errado, e é assim na nossa vida, é assim até hoje, né? Por isso que às vezes um pequeno passo que a gente dá, né? Às vezes uma pequena palavra que a gente diz, um pequeno pensamento que a gente deixa descer para o nosso coração, ele pode nos levar a perder muitas bênçãos, pode nos levar a cometer muitos erros, muitos pecados e trazer muitas consequências ruins para a nossa vida. Então, que essa palavra ela nos sirva de lição, né? Que ela fale conosco nesse sentido de que a gente vigie, né? De que a gente ore a Deus quando nós tivermos esses desejos, né? Que nós sabemos que não vem de Deus, né? Quando nós sentimos vontade de fazer coisas que não agradam a Deus, né? Falar, pensar. Aqui nós usamos um exemplo de adultério e assassinato, nós não precisamos chegar a esse extremo, né? Mas tem outras coisas, né? Coisas muito menores aos nossos olhos que lá na frente podem se tornar grandes e fazer estragos muito grandes, tanto quanto esses que nós descrevemos aqui, né? Então, sempre que a gente errar, a gente precisa pedir perdão para Deus, reconhecer o nosso erro, né? E orar, buscar da parte de Deus um fortalecimento para que a gente não erre mais. Porque eu falo isso por experiência própria. Não é fácil a gente colher as consequências, os frutos, o resultado dos nossos erros. E somos nós mesmos que vamos colher, né? Não é ninguém mais. Acaba sobrando pra gente mesmo, né? Então, que essa palavra fique no coração de vocês, que a gente possa vigiar, orar e se fortalecer. Amém? Vamos orar agora? Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor, fale com Deus agora, para que Ele possa vir de encontro àquilo que você precisa. Amém? Senhor, Deus de poder, Deus de graça, Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de falar da Tua palavra, de conhecer um pouco mais sobre a história, Senhor, da Bíblia. Oh, Deus amado, Deus querido, este ensinamento, Senhor, foi um ensinamento maravilhoso para nós, ó Deus. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos vigilantes, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a vigiar, ó Pai, a resistir, Senhor. Oh, Deus amado, que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos, Senhor, nas nossas fraquezas, ó Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor. Oh, Deus, que quando, Senhor, nós, ó Deus, sentirmos, ó Pai, que estamos, Senhor, dando alguma brecha para o inimigo, Senhor, eu te peço, Senhor, fecha essa brecha na nossa vida, Pai. Fecha, Senhor, todas as brechas, ó Deus.
Oh, Deus amado, que nós possamos, ó Deus, ser um vaso perfeito, Senhor, um vaso de honra nas Tuas mãos, ó Deus, para que possamos ser cheias, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, cheias do Teu amor, cheias da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a orar, ó Pai, nos ensina a Te buscar, ó Deus, nos ensina, Senhor, a sermos mulheres fortes, Pai, guerreiras, vigilantes, mulheres sábias, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, assim como este louvor, ó Pai, que nós ouvimos todos os dias, ó Pai, nos ajude a ser uma mulher transformada, Senhor, com uma mente renovada, Pai, livre, Senhor, de todo pecado, livre, Senhor, de toda iniquidade, de toda transgressão, Senhor, nos ajuda, Pai, nos faz, Senhor, mulheres melhores, ó Deus, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia abençoado, você e toda a sua família. E até o nosso próximo Café com Jesus. Amém? Até lá. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti. Vou esquecer, e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser